Há pessoas ao seu redor que sorriem no seu rosto e tramam nas suas costas. E você sente isso, não sente? Algo dentro de você já percebeu que nem toda palavra gentil carrega intenção pura, que nem todo abraço foi dado com o coração limpo, que nem todo conselho veio para te erguer. Há línguas que se movem contra você quando você vira as costas. Há olhos que observam sua vida com inveja disfarçada de admiração. Há mãos que se estendem não para ajudar, mas para tomar aquilo que foi conquistado com tanto esforço e tanta fé. E se você chegou até aqui hoje, é porque o próprio Deus conduziu seus passos a este momento. Seja muito bem-vindo ao Católico Oficial, um canal que existe para ser trincheira espiritual na sua vida. Um lugar onde a oração não é espetáculo, mas combate real. A palavra de Deus em Salmos 35, versículo 4, já declarou com autoridade: Sejam confundidos e envergonhados os que procuram tirar minha vida. Recuem e se cubram de vergonha os que tramam o meu mal. E ainda há outra palavra no Salmo 91, versículo 15 que diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na tribulação estarei com ele, vou livrá-lo e glorificá-lo. Esses versículos não são poesia vaga. São decretos do Altíssimo sobre os que erguem a mão contra os seus ungidos. E você que está aqui em oração é um ungido do Senhor. Hoje vamos invocar dois gigantes do céu, São Bento de Núrcia, o pai do monaquismo ocidental, cujo nome significa bênção e cuja cruz é terror do inferno, e São Miguel Arcanjo, o príncipe glorioso dos exércitos celestiais, aquele que lançou Lúcifer ao abismo com um único grito de adoração a Deus. Esses dois intercessores poderosos, junto a Deus, vão caminhar conosco nessa oração. E o que for levantado contra você vai encontrar um muro que mãos humanas jamais conseguiriam erguer. Antes de começarmos, preciso te pedir uma coisa. Se você tem em casa um copo com água, levante-se agora e traga ele até você. Coloque esse copo nas suas mãos, segure-o junto ao coração e vamos consagrar essa água ao Deus Todo-Poderoso daqui a pouco, durante a nossa oração. E se puder, acenda uma vela branca, prepare seu coração, afaste os pensamentos que tentam te distrair, porque o que acontece aqui hoje não é rotina, é encontro. Já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. E se você está orando por alguém específico hoje, escreva nos comentários o primeiro nome dessa pessoa. Não precisa contar tudo. Deus já sabe o resto. Agora, de pé ou ajoelhado, como seu coração mandar, vamos iniciar a nossa oração juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus de glória, Deus de majestade infinita, Deus que é soberano sobre todo principado e toda potestade, sobre todo trono e todo domínio, visível ou invisível, eu me apresento diante de ti hoje, não com palavras bonitas, nem com discursos elaborados. Me apresento com o peso real da vida, com a dor verdadeira de quem tem sentido na própria carne o que é ser alvo de intenções impuras, de línguas venenosas, de olhos cheios de inveja e de corações que se aproximaram vestidos de amizade, mas escondiam na manga a traição. Senhor, Tu que és onisciente e onipresente, Tu que vês o que acontece nas sombras quando ninguém mais está olhando, eu clamo pela Tua intervenção soberana. Não venho aqui amaldiçoar ninguém, porque não é esse o caminho do Evangelho. Venho pedir proteção. Venho pedir que as armas levantadas contra mim percam o fio. Venho pedir que as ciladas preparadas no meu caminho sejam descobertas antes que eu pise nelas. Venho pedir que o teu olho atento não se desvie de mim nem por um instante. Pelo nome precioso de Jesus Cristo, o único nome dado aos homens pelo qual podemos ser salvos, eu declaro que toda palavra maldosa pronunciada contra a minha vida perde força agora. Toda fofoca espalhada com a intenção de destruir minha reputação, de afastar de mim as pessoas certas, de fechar as portas que Tu abriste para mim. Toda essa articulação do mal se desfaz diante do poder do Teu nome. Não porque eu seja mais forte que meus adversários, mas porque Tu és o escudo que nenhuma lança humana consegue perfurar. Que o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo
corra sobre minha vida agora como rio de proteção. Que esse sangue sagrado cele minha mente contra toda palavra de maldição que foi proferida. Que cele meu coração contra toda a amargura que tentou instalar raízes. Que cele minha casa contra toda a influência maligna que tentou encontrar entrada pelas fissuras das minhas fragilidades. O sangue de Jesus fala mais alto que qualquer acusação. O sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer trama humana. E hoje esse sangue fala sobre mim. Espírito Santo de Deus, que és consolador e guia, vem agora. Revela-me os rostos que escondem intenções ocultas. Aguça meu discernimento para que eu não confunda mais bondade com hipocrisia, nem gentileza com manipulação. Que a tua sabedoria seja lampejo na minha mente cada vez que alguém se aproximar com segundas intenções. Que eu perceba, antes de me machucar, o que está sendo tramado. E que ao perceber, eu não responda com ódio, mas com a firmeza serena de quem sabe que a batalha pertence ao Senhor. Glorioso São Bento de Núrcia, pai e legislador do monaquismo ocidental, filho fiel de Deus que deixou o conforto do mundo para mergulhar na busca incansável pela santidade, eu te saúdo com reverência e com fé. A tua cruz, São Bento, é conhecida nos 4 cantos da terra como muralha contra o mal. As palavras gravadas nela, Crux sacra sit mihi lux, que a Santa Cruz seja para mim luz, são declaração de guerra contra qualquer força que tente apagar a claridade da minha vida. Bendito São Bento, tu que quando ainda eras jovem em Subiaco, resististe às tentações mais violentas. Tu que quando o veneno foi colocado no teu cálice, a taça se partiu antes que chegasse aos teus lábios. Tu que quando irmãos traidores conspiraram contra a tua vida, o Senhor te livrou sem que tu precisasses te defender. Eu te peço intercessão hoje com toda a confiança de quem sabe que tua missão junto a Deus é exatamente esta: proteger os filhos de Deus das conspirações humanas e das ciladas invisíveis. Intercede por mim, São Bento, diante do Pai Todo-Poderoso. Apresenta meu nome ao Senhor e pede que Ele levante ao meu redor o mesmo muro de proteção que levantou ao teu redor quando teus inimigos tentaram te destruir. Que todo fofoqueiro que tem espalhado mentiras sobre mim se veja silenciado não por minha mão, mas pela mão do justo Deus que odeia a língua mentirosa. Que todo hipócrita que veio a mim com sorriso falso e coração tramador seja conduzido pelo Senhor para longe da minha vida antes que o dano se complete. São Bento, intercede especialmente por minha família. Há pessoas que observam meu lar com olhos de inveja, que comentam minha vida com língua afiada, que torcem internamente contra cada conquista que chega até mim. Tu que protegeste tua própria irmã, Santa Escolástica, e tua comunidade com oração vigilante, cobre também minha família com esse mesmo manto de intercessão. Que cada membro da minha casa esteja sob a proteção da Santa Cruz. Que nenhum adversário carnal consiga cruzar o limiar do nosso lar com intenção de dividir, de enfraquecer, de semear discórdia entre nós. São Bento, rogamos com toda a fé que temos. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, defensor dos filhos de Deus, aquele que no princípio dos tempos ergueu seu escudo reluzente e gritou no céu: quem como Deus? E com esse grito santo lançou o dragão e seus anjos rebeldes ao abismo de onde jamais deveriam ter saído. Eu te invoco hoje com urgência e com fé combativa. Vitorioso São Miguel, tu que tens nas mãos a lança da justiça divina e o escudo da misericórdia de Deus, olha para este filho que está diante de ti hoje. Vê as batalhas que ele está travando, não só em espírito, mas na carne, no cotidiano, nas relações, no ambiente de trabalho, nos círculos que frequenta, nas situações que enfrenta. Vê os rostos daqueles que têm tramado contra ele com dissimulação e perfídia, daqueles que se apresentaram como aliados, mas eram infiltrados do inimigo, daqueles que sorriram na frente e espalharam veneno por trás. Fiel São Miguel, eu te peço que intercedas agora. Que teus anjos guerreiros cerquem este Filho de Deus por todos os lados. Que nenhuma palavra de maldição lançada contra ele encontre pousada.
Que nenhuma armadilha montada no caminho permaneça escondida. Que toda acusação falsa, todo relatório mentiroso, toda informação distorcida que foi espalhada para destruir sua imagem, seja desmascarada pela luz da verdade, porque a mentira não resiste quando a luz de Deus incide sobre ela. São Miguel Arcanjo intercede especialmente contra aqueles que têm usado a língua como arma, contra os fofoqueiros que abriram a boca para destruir relacionamentos e afastar bênçãos, contra os caluniadores que inventaram situações que nunca existiram para tirar vantagem enquanto o alvo sofria, contra os manipuladores que trabalham na sombra, que constroem narrativas falsas, que usam informação como moeda de troca para dominar e controlar, contra os oportunistas que apareceram na vida desse Filho de Deus, não para dar, mas para extrair tudo o que pudessem e desaparecer quando não houvesse mais nada para tirar. Valente São Miguel, faz soar tua trombeta no céu sobre esta vida. Que os exércitos do Altíssimo se mobilizem agora em favor deste filho que clama. Que toda a trama se dissolva como névoa diante do sol da manhã. Que toda intenção oculta venha à superfície antes que cause estrago. Que todo golpe preparado nas trevas seja percebido antes de cair. Tu, São Miguel, que és o guardião da Igreja e dos fiéis, guarda também este que ora, e não o deixa desamparado diante dos seus adversários. São Miguel Arcanjo, rogamos com toda a força da nossa fé. Agora vou orar especificamente pelas situações que têm pesado sobre você. E eu preciso que você me acompanhe de coração aberto, porque o que vou declarar é real, é verdadeiro, é baseado na autoridade que Cristo deu à sua igreja. Senhor, há pessoas ao redor deste teu filho que têm agido com falsidade premeditada. Não por ignorância, não por fraqueza humana natural, mas com consciência plena de que estavam sendo desonestos, que estavam manipulando, que estavam se aproveitando. E isso, Pai, tu vês. Tu que és justo e não te cansas de ser justo, tu que não desvias o olhar quando o inocente é pressionado pelo desleal, olha para essa situação específica e age. Repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda e qualquer influência maligna que esteja usando pessoas próximas como instrumento de destruição. O inimigo de almas tem o hábito perverso de encontrar corações fracos, corações cheios de inveja e de amargura, e utilizá-los como veículo para atacar os filhos de Deus. Não é apenas carne e sangue que está em jogo aqui, como nos ensina o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. Há forças que incitam, que inflamam, que alimentam o ódio humano e o transformam em perseguição organizada. Essas forças são repreendidas agora. Que todo espírito de inveja que tem operado contra este Filho de Deus seja desarmado pela presença do Espírito Santo. A inveja é uma das forças mais destrutivas que existem, porque ela não quer apenas ter o que o outro tem, ela quer que o outro perca o que tem. E quando a inveja se associa à língua e ao ouvido dispostos a espalhar, o dano pode ser imenso, mas há um limite. Esse limite é o nome de Jesus. E hoje, esse nome é pronunciado sobre essa situação com toda a seriedade que ele merece. Que as fofocas percam o caminho antes de chegar aos ouvidos errados. Que as calúnias retornem àqueles que as pronunciaram sem causar o estrago que pretendiam. Que as mentiras sejam reconhecidas como mentiras por aqueles que as receberam. Que as portas que foram fechadas por influência de línguas mal intencionadas comecem a se abrir novamente, uma a uma, porque o Senhor é aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Que todo traidor que se apresentou como amigo leal, mas guardava no coração a intenção de te abandonar no momento mais difícil, seja afastado pela providência de Deus antes que cause mais dano. Não com violência, não com maldição, mas com a sabedoria soberana do Deus que sabe exatamente quem deve estar na sua vida e quem precisa sair para que a bênção entre. Há pessoas que são obstáculos disfarçados de oportunidades. E o Senhor tem o poder e a autoridade de remover esses obstáculos do seu caminho. São Bento, que com a força da tua santa cruz, vedaste a entrada do mal no mosteiro que dirigias, veda também a entrada do mal na vida deste Filho de Deus. Que a cruz de Cristo seja barreira real contra todo dissimulado que tenta se aproximar.
Que a medalha de São Bento, seja ela usada no pescoço, colocada na casa, enterrada nos limites do terreno, seja sinal eficaz da proteção de Deus, não por magia, mas pela fé que nos ensinou a Igreja, pela intercessão real de um santo glorioso, que em vida e em glória sempre combateu o mal com a arma da oração. Agora, com o coração aberto e o copo de água nas mãos, vamos consagrar essa água ao Senhor. Pai eterno, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, Tu que no princípio o Teu Espírito pairava sobre as águas e as encheu de vida, eu te apresento esta água com fé e reverência. Assim como Tu santificaste as águas do Jordão, quando o Teu Filho amado nelas foi batizado por João, assim eu te peço que Tu consagres esta água agora, transformando-a em sinal visível da Tua graça invisível sobre a vida de quem a segura neste momento. Pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário por amor a esta pessoa que ora, que esta água seja santificada. Que o Espírito Santo, que é fogo e vento e água viva, desça agora sobre este elemento simples e o transforme em instrumento da Tua proteção e da Tua bênção. São Bento de Núrcia, vitorioso servidor de Cristo, cujos exorcismos afugentaram o mal por séculos, intercede por esta água. São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe celestial, que carregas a lança da justiça divina, envolve com tua presença este sinal sagrado. Eu declaro, esta água está consagrada ao Deus vivo. Beba-a com fé, borrife-a nos ambientes da sua casa, passe-a sobre seu corpo com confiança e saiba que cada gota carrega a vitória de Cristo sobre tudo que tentou te destruir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Preciso falar sobre algo que talvez você nunca tenha parado para considerar com essa profundidade. Nem toda dificuldade que você enfrenta vem de fora. Algumas das feridas mais profundas vieram de dentro, de pessoas que você colocou no lugar de confiança, que você abriu as portas do seu coração, que você revelou seus sonhos, suas fraquezas, seus planos, suas dores. E essas mesmas pessoas usaram o que sabiam para ferir com precisão cirúrgica. Isso tem nome: traição. E a traição é uma das dores mais difíceis de curar porque ela mistura o amor com a desilusão. E às vezes fica tão embaralhado que a pessoa não sabe mais se está com raiva ou com saudade. Cristo também foi traído por alguém que partilhava do mesmo pão, que ouvia as mesmas palavras, que estava presente nos mesmos momentos sagrados. Judas não era um desconhecido, era um irmão de caminhada. E ainda assim Jesus não se tornou amargo, não endureceu o coração, não desistiu de amar. Seguiu o caminho que o Pai havia traçado, e a traição de Judas não conseguiu desviar o destino glorioso de Cristo nem por 1 centímetro. O mesmo vale para você. A traição que você sofreu não tem o poder de desviar o destino que Deus escreveu para a sua vida, a menos que você deixe que a amargura tome o lugar onde deveria habitar a fé. Por isso vou orar agora também pela sua cura interior, porque não adianta afastar os adversários de fora se os adversários de dentro continuarem com acesso livre. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Tu que és médico das almas e dos corpos, toca agora nas feridas que a traição deixou neste coração. Feridas de quem foi traído pelo cônjuge, feridas de quem foi vendido por um sócio, feridas de quem foi abandonado por um amigo no momento em que mais precisava, feridas de quem foi julgado, difamado, perseguido dentro do próprio ambiente de trabalho por pessoas que deveriam ser parceiras e se tornaram rivais, feridas de quem foi explorado pela própria família, por parentes que viram não um irmão para amar, mas um recurso para aproveitar. Cura, Senhor. Cura essas feridas com o bálsamo do Teu Espírito. Que onde havia amargura comece a surgir discernimento. Que onde havia desconfiança cega, comece a nascer sabedoria para distinguir quem é confiável de quem não é. Que onde havia a tentação de fechar o coração para todos por causa da dor de alguns, cresça a capacidade de amar com os olhos abertos, de se aproximar sem ingenuidade, de ser generoso sem ser ingênuo. São Bento, tu que na tua própria história de vida
Enfrentaste invejosos que tentaram te tirar do caminho. Tu que viveste a experiência amarga de ser rejeitado por aqueles que diziam querer ser teus discípulos, mas não suportavam a exigência da vida santa, intercede por esses corações feridos. Pede ao Senhor que Ele faça em nós o que a própria força humana jamais conseguiria. Restaurar a capacidade de confiar depois de ter sido destruído pela traição. Senhor Todo-Poderoso, Deus que não dorme nem dorme aquele que guarda Israel, segundo nos canta o Salmo 121, eleva teu olhar sobre esta família que ora, sobre o lar que abriga este teu filho, sobre os filhos que dormem sob esse teto, sobre o cônjuge que partilha dessa vida, sobre os pais idosos que precisam de proteção especial, sobre cada membro dessa família que está, neste momento, enfrentando as consequências de inimigos carnais que se movem ao redor. Que nenhuma língua fofoqueira consiga destruir a harmonia dessa família. Sabe como a fofoca funciona, Senhor? Ela começa com um detalhe verdadeiro, mas vai acrescentando camadas de interpretação, de suposição, de insinuação, até que quando chega ao ouvido final, não tem mais nada de verdadeiro, mas tem todo o potencial de destruir. Que esse veneno que vai sendo fabricado e distribuído encontre anticorpo no sangue de Cristo antes de causar estragos dentro dessa família. Que nenhum aproveitador consiga se instalar dentro dessa casa como parasita. Há pessoas que entram na vida dos outros não para construir, mas para consumir. Que identificam a generosidade não como virtude a ser honrada, mas como fraqueza a ser explorada. Que ficam enquanto há vantagem a extrair e somem quando é hora de dar. São Bento, que expulsou do mosteiro aqueles que perturbavam a paz da comunidade com suas intenções impuras, intercede para que o Senhor revele e afaste da vida desta família todo aquele que veio para extrair e não para contribuir. Que o lar desta família seja, a partir de hoje, território consagrado. Que as portas dessa casa sejam lintel marcado com o sangue do Cordeiro. Assim como no Egito, as casas marcadas foram poupadas. Que nenhuma maldade enviada encontre entrada. Que nenhum mal direcionado atravesse os limites desse território sagrado. Que os anjos de Deus guardem as entradas e as saídas. Que São Miguel Arcanjo posicione sua guarda celestial em cada canto desse lar. E os filhos, Senhor. Os filhos que são vulneráveis às influências do ambiente, que às vezes não entendem por que estão sofrendo porque ainda não têm maturidade para discernir que há forças operando contra eles. Cobre esses filhos com teu olhar paterno. Guarda-os das más companhias que se apresentam com aparência de amizade, mas carregam influências destrutivas. Protege-os da inveja que existe entre jovens, das agressões disfarçadas de brincadeiras, das humilhações que são capazes de deixar marcas profundas numa alma jovem que ainda está se formando. São Miguel, glorioso guardião, posiciona teu escudo sobre cada filho desta família, que nenhum dardo inflamado do inimigo os acerte, que nenhuma tentação seja maior do que a graça de Deus que opera neles. Que cada um desses filhos cresça sabendo que tem um guardião celestial que não descansa, que não distrai, que não abandona. Vou falar agora sobre algo que muitos não gostam de ouvir, mas que precisa ser dito com amor e com verdade. Às vezes, as pessoas que nos atacam estão tão presas nas suas próprias trevas que não conseguem enxergar o que estão fazendo. O fofoqueiro crônico muitas vezes está tão vazio por dentro que a vida alheia se torna o único assunto que consegue sustentá-lo. O traidor muitas vezes está tão cheio de dor que repete com os outros o que fizeram com ele. O manipulador muitas vezes foi um dia tão manipulado que aprendeu que esse é o único jeito de sobreviver. Isso não justifica o que fizeram, mas nos convida a uma oração diferente. Não apenas de proteção, mas de misericórdia. Porque a vitória mais completa que um filho de Deus pode alcançar não é ver o inimigo destruído, é ver o inimigo transformado. E quando isso não for possível, a vitória é ver a própria alma livre do peso do ódio e da necessidade de vingança. Por isso, Deus de misericórdia, eu apresento também diante de ti aqueles que me feriram. Não para que tu os castigue, mas para que tu os alcances. Para que a tua graça chegue aonde a minha paciência não consegue mais chegar.
para que teu amor faça o que o meu amor humano já não tem mais força para fazer. Converte, Senhor, os corações endurecidos. Ilumina as mentes fechadas. Suaviza as línguas que se acostumaram a ferir. E onde a conversão não for aceita, afasta, Senhor, pela tua misericórdia soberana. São Bento, tu que no final da sua vida era visitado por aquele mesmo Totila que um dia chegou até ti com intenções de te testar e enganar, e que foi tocado pela tua santidade ao ponto de te respeitar, intercede para que a santidade de Deus nesta vida provoque nos adversários uma reação parecida. Que a luz que habita este Filho de Deus seja tão visível que os que tentaram apagá-la fiquem sem argumentos. Senhor dos exércitos, Deus que és exaltado acima de todo o poder e de toda a autoridade, há situações concretas que precisam de tua intervenção urgente. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor de todos os exércitos celestiais, nós nos prostramos diante da tua presença santa e majestosa. Reconhecemos que és o único Deus verdadeiro, o soberano de todas as coisas, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há outro Deus além de ti. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Redentor e Salvador. Neste momento, Pai Celestial, venho a ti em nome de todos aqueles que estão ouvindo esta oração, trazendo em meu coração as angústias, as dores, as preocupações que pesam sobre suas vidas. Sei que muitos aqui estão sofrendo por causa de pessoas maldosas que têm se levantado contra eles, pessoas fofoqueiras que espalham mentiras, hipócritas que fingem amizade enquanto armam traições, mentirosos que distorcem a verdade para prejudicar inocentes, invejosos que não suportam ver a bênção de Deus na vida do próximo. Pai, tu conheces cada coração, tu sabes o que se passa no íntimo de cada pessoa. Nada está escondido dos teus olhos, nada escapa ao teu conhecimento perfeito. E hoje, Senhor, nós te pedimos, levanta-te em favor dos teus filhos e filhas que estão sendo atacados por inimigos carnais. Levanta-te como um gigante guerreiro e demonstra teu poder contra todos aqueles que têm tentado destruir a vida daqueles que te amam. Sangue de Jesus Cristo, cobre agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Sangue precioso, derramado na cruz do Calvário para nossa salvação e libertação. Sela agora a vida, a alma, o corpo, a mente, o coração de cada um que está aqui presente espiritualmente. Nenhum mal pode atravessar a barreira do teu sangue, Senhor Jesus. Nenhuma maldição pode permanecer onde o teu sangue é invocado com fé. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo, todo trabalho maligno, toda amarração, todo encantamento, toda feitiçaria, toda bruxaria que tenha sido feita contra a vida de quem ora comigo agora, seja desfeita neste instante pelo poder do sangue de Jesus. Caiam por terra todas as armadilhas do inimigo. Desfazem-se todas as ciladas que foram armadas. O Senhor é nosso, refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como declara o Salmo 46, no versículo 1. São Miguel Arcanjo, príncipe glorioso das milícias celestes, defensor do povo de Deus, guerreiro valente que expulsou Lúcifer e seus anjos rebeldes do céu, nós te invocamos neste momento com fé e devoção. Tu que foste criado por Deus para ser um escudo de proteção para nós, para nos defender nas batalhas espirituais que travamos diariamente, olha agora para cada pessoa que está clamando por proteção através desta oração. São Miguel, tu que és mencionado na palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, como aquele que combateu o dragão e o venceu, intercede agora por nós diante do trono de Deus. Lança teu escudo de proteção sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossos lares. Fecha as portas que o inimigo tem tentado abrir para entrar em nossas vidas e destruir o que Deus tem construído. Com tua espada flamejante, glorioso arcanjo, corta agora toda a corrente de maldade que tenta prender os filhos de Deus. Rompe as amarras que foram feitas por palavras malditas, por inveja, por ciúme, por ódio. Liberta cada pessoa que está oprimida pela ação de inimigos carnais que se levantam como adversários cruéis. Tu que és vitorioso, concede-nos a vitória sobre todos os que tentam nos destruir. E tu, glorioso São Bento, patriarca dos monges do Ocidente,
Homem de Deus que deixou tudo para seguir a Cristo radicalmente, intercede por nós. Tu que foste perseguido por homens maldosos que tentaram te matar com pão envenenado, que tentaram te destruir com calúnias e traições, tu conheces a dor de ser atacado por inimigos carnais. Mas tu também conheces a vitória que Deus concede àqueles que permanecem fiéis. A cruz de São Bento, que carrega em si as iniciais que formam uma poderosa oração de exorcismo e proteção, seja agora o escudo que nos defende de todo o mal. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que a Santa Cruz seja minha luz, que o dragão não seja meu guia. São Bento, com tua cruz poderosa, afasta de nós todos os inimigos que nos perseguem, que nos caluniam, que armam contra nós. Senhor Jesus, nós te pedimos agora proteção especial contra todos os inimigos carnais que têm se levantado contra os teus filhos. Aquelas pessoas que usam suas línguas como espadas afiadas para ferir e destruir. Os fofoqueiros que espalham mentiras como se fossem verdades, sem se importar com o dano que causam. Os hipócritas que sorriem na nossa frente, mas conspiram às escondidas. Os traidores que quebram a confiança e destroem amizades. Os mentirosos que distorcem as palavras e criam confusões onde deveria haver paz. Pai Celestial, tu disseste em tua palavra no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a promessa que tu fazes àqueles que te servem com coração sincero. Recebemos essa promessa agora, Senhor. Declaramos que toda arma forjada contra nós será destruída. Toda língua mentirosa será calada. Todo plano maligno cairá por terra. Mas, Senhor, não nos deixes cair na tentação de nos tornarmos como aqueles que nos perseguem. Ensina-nos a orar pelos nossos inimigos, como tu nos ensinaste no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 44. Ensina-nos a amar aqueles que nos odeiam, a fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Não porque eles mereçam, mas porque tu assim nos ordenaste, e porque queremos ser teus verdadeiros filhos, parecidos contigo, que és bom até para os ingratos e maus. Porém, Pai, não confundas nossa oração de amor com submissão ao mal. Não permitas que sejamos pisoteados por pessoas maldosas. Tu és nosso defensor, nosso escudo, nossa fortaleza. Levanta-te contra os que nos atacam e defende-nos com teu braço poderoso. Confundis os planos dos ímpios. Desbaratais as conspirações dos maldosos. Fazei com que suas próprias armadilhas os prendam, como diz o Salmo 7, versículos 15 e 16. Cavou um poço e o aprofundou, mas caiu na cova que fez. A sua malícia recairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. São Miguel Arcanjo, com tua espada de fogo, corta agora toda ligação maligna que pessoas invejosas, ciumentas e maldosas têm tentado fazer com a vida de quem ora. Afasta de nós todo olho gordo, toda língua maldita, todo pensamento de destruição que se levanta contra nós. Tu és o príncipe dos anjos, o guerreiro de Deus, e nós te pedimos com fé. Defende-nos agora. São Bento, glorioso intercessor, cobre com teu manto de proteção cada família que está sendo atacada por inimigos carnais. Protege os lares onde têm entrado discórdias plantadas por pessoas maldosas. Guarda os casamentos que estão sendo abalados por fofocas e calúnias. Defende os filhos que estão sofrendo bullying, que estão sendo discriminados, que estão sendo vítimas de mentiras e perseguições. Tua cruz é sinal de vitória, e nós a invocamos agora com fé. Mas agora, Senhor, nós te pedimos, chega. Chega de sofrimento causado por pessoas maldosas. Chega de lágrimas derramadas por causa de mentiras espalhadas. Chega de noites mal dormidas preocupados com o que estão falando de nós. O Senhor disse em tua palavra no Salmo 30, versículo 5, ao entardecer pode vir o choro, mas pela manhã vem o cântico de júbilo. Declaramos que nossa manhã de alegria chega agora. Nosso tempo de júbilo começa hoje. As trevas se dissipam e a luz de Deus brilha sobre nós.
Espírito Santo, tu que és o Consolador, o Advogado, o Espírito da Verdade, vem agora sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração. Consola aqueles que estão com o coração ferido por traições. Restaura aqueles que foram destruídos emocionalmente por calúnias e mentiras. Traze paz àqueles que estão angustiados com perseguições. Tu conheces cada dor, cada ferida, cada cicatriz que carregamos no coração, e só tu podes curar completamente. Espírito Santo, revela a verdade onde há mentira. Ilumina as situações onde há trevas. Faze com que as pessoas vejam quem realmente somos, não o que os maldosos dizem sobre nós. Tu és a verdade, e a verdade nos liberta. Não permitas que sejamos condenados injustamente por palavras mentirosas. Levanta testemunhas da verdade. Traz à luz aquilo que foi feito nas trevas. Nós invocamos agora o poder do nome de Jesus, Cristo, sobre todas as situações de perseguição que estamos enfrentando. Na autoridade do nome que está acima de todo nome, nós ordenamos: calem-se as línguas mentirosas, desfaçam-se as fofocas, cair por terra as calúnias. Os planos de destruição sejam anulados. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque o Senhor é nosso escudo e nossa proteção. São Miguel Arcanjo, nós te pedimos, guarda nossos caminhos. Quando sairmos de casa, vai à nossa frente preparando o caminho. Quando estivermos nos imás, trabalho, protege-nos de colegas invejosos e maldosos. Quando estivermos em reuniões familiares, defende-nos de parentes fofoqueiros e falsos. Quando estivermos em qualquer lugar, sê nosso escudo contra aqueles que querem nos fazer mal. São Bento, rogamos a tua intercessão poderosa para que sejamos guardados de todo o mal que vem através de pessoas que se aproximam de nós com segundas intenções. Protege-nos dos aproveitadores, dos oportunistas, dos golpistas que tentam se aproveitar da nossa bondade. Dá-nos discernimento para reconhecer quem são os lobos disfarçados de ovelhas. Tua sabedoria nos guie para não cairmos nas armadilhas dos falsos. Senhor, nós te pedimos também pelos nossos jovens, que tantas vezes são vítimas de crueldade de outros jovens. Protege nossos filhos do bullying, da exclusão, das fofocas que destroem a autoestima. Guarda-os das más companhias, das influências negativas, das amizades falsas que os levam por caminhos de perdição. São Miguel e São Bento, rodeai nossos jovens com vossa proteção. Pai Celestial, olha também para as finanças daqueles que estão ouvindo esta oração. Muitos têm sido prejudicados por golpistas, por pessoas desonestas que se aproveitaram da sua confiança. Restaura, Senhor, aquilo que foi roubado. Abre portas de prosperidade onde o inimigo fechou. Dá sabedoria para administrar bem os recursos que o Senhor conceder. Não permitas que caiamos em novas armadilhas financeiras. Nós te pedimos, Senhor, pela cura emocional de todos aqueles que foram feridos por palavras maldosas. A língua tem poder de vida e de morte, como diz Provérbios capítulo 18, versículo 21. E muitos de nós temos sido feridos mortalmente por palavras cruéis. Cura, Senhor, cada ferida causada por xingamentos, por humilhações, por críticas destrutivas, por julgamentos injustos. Restaura nossa autoestima, nossa confiança, nossa capacidade de confiar e de amar. Declaramos agora, em nome de Jesus Cristo, que somos filhos amados de Deus, criados à sua imagem e semelhança, valiosos aos seus olhos, preciosos para o seu coração. O que os outros dizem sobre nós não define quem somos. O que Deus diz sobre nós é o que importa. E Ele diz que somos amados, que somos escolhidos, que somos aceitos, que somos perdoados, que somos abençoados. São Miguel Arcanjo, Príncipe Glorioso, nós te agradecemos por tua fidelidade em nos defender. Obrigado por estares sempre pronto para acudir quando te invocamos. Obrigado por lutares por nós nas batalhas que não podemos ver. Continua sendo nosso guardião, nosso protetor, nosso defensor contra todos os inimigos, visíveis e invisíveis. São Bento, homem santo de Deus, nós te agradecemos por tua intercessão poderosa. Obrigado pelo exemplo de vida que nos deixaste, de fidelidade a Deus mesmo diante das perseguições.
Obrigado por tua cruz que nos protege e nos defende. Rogamos que continues intercedendo por nós diante do trono de Deus. Senhor Deus, antes de encerrarmos esta oração, nós queremos te agradecer. Agradecer pela vida, pela fé, pela esperança que o Senhor coloca em nossos corações. Agradecer pela proteção que estamos recebendo agora, mesmo antes de vermos os resultados. Agradecer porque o Senhor ouve nossas orações e responde segundo a sua vontade perfeita. Agradecer porque nunca estamos sozinhos, nunca desamparados, nunca esquecidos por Ti. Pai, nós depositamos em Tuas mãos todos aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que armam contra nós. Não para que os destrua, mas para que os transforme. Toca o coração daqueles que têm sido instrumentos do mal. Converte aqueles que têm usado suas línguas para ferir. Liberta aqueles que estão escravizados pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme, que eles também possam conhecer o Teu amor e ser transformados por ele. No ambiente de trabalho, onde há colegas que sabotam, que atribuem a si mesmos o mérito do que outros fizeram, que espalham insinuações para diminuir, que constroem alianças para isolar, que usam a informação como arma nas mãos de quem tem poder de decisão. Senhor, que a verdade apareça, que o trabalho honesto seja reconhecido, que a sabedoria e a competência deste Teu Filho brilhem com uma claridade que nenhuma articulação humana consiga apagar, que as portas fechadas pela má vontade de invejosos sejam abertas pelo Teu poder soberano. Nos relacionamentos, onde há pessoas que parecem amigas, mas funcionam como espiões, que estão presentes nas alegrias, mas desaparecem nas dificuldades, que sabem tudo da vida alheia, mas nunca se abrem, porque o objetivo não era troca, era coleta. Afasta, Senhor, esses relacionamentos parasitários. E quando a separação vier, que venha sem drama, sem explosão, sem conflito desnecessário, mas que venha, porque às vezes a maior bênção é justamente a saída de uma presença tóxica que estava bloqueando o espaço que deveria ser ocupado pela pessoa certa. Nos negócios e finanças, onde há sócios desonestos, clientes mal intencionados, fornecedores que enganam, concorrentes que agem de má fé, que constroem narrativas falsas para derrubar o que este Filho de Deus construiu com suor e honestidade. São Bento, que tua cruz cele esse negócio, que tua intercessão abra novos caminhos onde os que existiam foram bloqueados por má fé, que a providência de Deus que jamais falha continue sustentando essa vida mesmo quando os inimigos carnais tentam fazê-la ruir. Que toda dívida contraída por engano, por manipulação, por pressão de aproveitadores que se apresentaram como solucionadores, mas eram armadores de ciladas, seja vista com clareza. Que o Senhor abra saída onde parecia não haver. Que a provisão chegue de onde menos se espera. Que a generosidade de Deus seja maior do que a ganância dos que tentaram extrair tudo o que este filho tinha. São Miguel Arcanjo, invoco tua presença agora com intensidade, porque há batalhas que não são apenas de relacionamentos humanos. Há batalhas que são espirituais na raiz, onde o ódio humano é apenas a superfície de algo mais profundo que opera por baixo. Há trabalhos espirituais que foram feitos com intenção de prejudicar. Há encantamentos pronunciados com rancor. Há rituais realizados em nome de agressão espiritual. Não vou descrever detalhes porque não é minha intenção glorificar o mal, mas vou declarar com toda a autoridade que Cristo me deu. Nada disso tem poder sobre um Filho de Deus que está coberto pelo sangue de Cristo e cercado pela intercessão dos santos do céu. São Miguel, tu que és o príncipe que guarda o povo de Deus, ergueste o teu escudo sobre esta vida agora. Que toda energia negativa direcionada, todo envio de mal, toda intenção maligna espiritualmente enviada, encontre esse escudo e retorne sem efeito àqueles que a enviaram. Não como maldição, mas como consequência natural do que as Escrituras já ensinaram. A pedra que é atirada contra o justo ricocheia e volta. Que toda porta de entrada que foi aberta por práticas ocultistas seja fechada agora, selada pelo sangue de Jesus Cristo e pela intercessão de São Bento e de São Miguel. Que toda influência que entrou por essas portas abertas seja expulsa pela autoridade do nome de Jesus.
Que a limpeza espiritual deste lar e desta vida seja tão completa que os inimigos espirituais não encontrem mais nenhum ponto de apoio, nenhuma fresta, nenhuma área de acesso. São Bento, a tua Santa Cruz, que por séculos tem sido instrumento de exorcismo e de proteção, que é carregada por milhões de fiéis ao redor do mundo como declaração de fé e como barreira real contra o mal, que essa cruz seja erguida agora sobre esta vida. Crux sacra sit mihi lux, que a Santa Cruz seja para mim luz. Non draco sit mihi dux, que o dragão não seja meu guia. Vade retro satana, afasta-te Satanás. Nunquam suade mihi vana, não me inspires coisas vãs. Sunt mala quae libas, são maus os venenos que me ofereces. Ipse venena bibas, bebe tu mesmo os teus próprios venenos. Essas palavras, Pai, não são fórmula mágica. São declaração de fé de um filho que confia na proteção que tu prometeste e que São Bento confirmou ao longo de séculos de história da Igreja. Que essa declaração ressoe no espiritual agora com o peso de toda a fé que está sendo depositada neste momento de oração. Senhor, me lembro agora das histórias que São Bento viveu e que a história da Igreja preservou com carinho. Quando os monges de Vicovaro tentaram envenenar o seu vinho, o cálice se quebrou antes de chegar aos seus lábios. Quando o próprio Totila tentou testá-lo enviando um soldado disfarçado de rei, São Bento o reconheceu antes de entrar na sala. Quando a inveja tentou destruir o que Deus havia construído através das suas mãos, a proteção divina foi mais veloz que a maldade humana. Essas histórias não são lendas para nos entreter. São testemunhos reais de que Deus protege os seus com uma fidelidade que vai além da compreensão humana. E esse mesmo Deus que protegeu São Bento em Subiaco, em Monte Cassino, em Vicovaro, é o mesmo Deus que está ouvindo esta oração agora. A mesma fidelidade divina que acompanhou esse santo glorioso está disponível para cada filho de Deus que clama com fé genuína. São Miguel Arcanjo. Em Daniel capítulo 10, tu apareces como o príncipe que vem em socorro do povo de Deus, quando a batalha é intensa demais para as forças humanas. Como vieste em socorro naquele momento histórico, vem em socorro agora. Não é fraqueza clamar por ajuda celestial. É sabedoria reconhecer que nem toda batalha pode ser travada sozinho. É humildade admitir que há adversários que estão além da capacidade humana de enfrentar sem auxílio divino. Que os anjos do Senhor cerquem agora este Filho de Deus, como cercaram o profeta Eliseu em Dotã, quando os olhos do servo foram abertos e ele viu que o exército celestial era muito maior do que o exército dos inimigos. Que os olhos da fé sejam abertos para enxergar que as forças que estão a favor deste Filho de Deus são muito maiores, muito mais poderosas, muito mais eficazes do que qualquer coalizão de adversários carnais que tentou se formar contra ele. Agora vou te pedir algo específico, e quero que você faça isso agora, durante a oração. Se você tem em casa uma imagem ou medalha de São Bento ou de São Miguel Arcanjo, pegue agora e segure nas mãos. Se não tem, não se preocupe, porque Deus não habita em imagens de metal ou pedra, mas essas imagens são sinais visíveis da nossa fé invisível, e nossa fé é real. Se você tem o copo de água que consagramos no início, segure-o novamente. Vou orar uma coisa muito específica agora. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor está operando agora em nossas vidas, mesmo que não possamos ver com os olhos naturais. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção daquilo que não vemos, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E pela fé, nós recebemos agora a proteção que o Senhor está nos concedendo. Pela fé, nós declaramos que somos livres de toda a opressão causada por inimigos carnais. Pela fé, nós proclamamos que a verdade de Deus prevalece sobre todas as mentiras do inimigo. Pai, queremos te agradecer por cada pessoa que tem tentado nos destruir, porque através deles o Senhor tem nos ensinado a depender mais de ti. Queremos te agradecer pelas traições que sofremos, porque através delas aprendemos a ser mais cautelosos e a colocar nossa confiança apenas no Senhor. Queremos te agradecer pelas calúnias que têm se levantado contra nós, porque através delas descobrimos quem são nossos verdadeiros amigos e aprendemos a valorizar aqueles que nos amam de verdade. Pai Todo-Poderoso, Deus eterno e soberano,
Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão do bendito São Bento e do glorioso São Miguel Arcanjo, eu declaro proteção sobre cada centímetro da vida deste teu filho, sobre sua mente, que nenhum pensamento de desespero consiga se instalar, sobre sua boca, que nenhuma palavra dita em ira ou em dor cause arrependimento depois, sobre suas mãos, que tudo que tocarem seja abençoado, sobre seus pés, que cada caminho percorrido seja preparado pela providência divina, sobre seus olhos, que enxerguem a verdade antes de se deixar enganar pela aparência, sobre seus ouvidos, que saibam filtrar o que edifica do que destrói. Declaro que este Filho de Deus não é presa fácil. Declaro que o escudo do Altíssimo cobre sua vida como armadura. Declaro que o nome de Jesus está inscrito sobre sua história e que esse nome é mais alto do que qualquer nome de adversário, seja carnal ou espiritual. Declaro que a traição que sofreu não definiu seu futuro, que a inveja que foi lançada não alcançou seu destino, que a calúnia que foi espalhada não conseguiu apagar o que Deus escreveu sobre sua vida. Declaro vitória. Não como quem fecha os olhos para a dificuldade, mas como quem a enfrenta de frente, sabendo que o resultado já foi decretado no céu, antes mesmo de a batalha começar na terra. Há um momento que eu quero que você viva agora. Fecha os olhos por um instante. Respira fundo. E diante de Deus, com toda a honestidade de quem não precisa impressionar ninguém, porque está na presença de quem já sabe de tudo, faz essa pergunta interior. Senhor, existe algo na minha vida que está dando abertura para os inimigos? Há alguma área de desobediência? Algum compromisso que assumi com algo que não vem de ti? Algum rancor que guardei e que se tornou uma raiz amarga que está envenenando tudo ao redor? Porque é preciso dizer com amor e com verdade. Nem toda dificuldade que enfrentamos vem de inimigos externos. Às vezes a porta de entrada foi aberta por nós mesmos. Às vezes, a consulta à cartomante que parecia inofensiva abriu uma fissura espiritual. Às vezes, o horário que se acompanhou por curiosidade plantou uma semente que foi crescendo. Às vezes, o rancor que se cultivou por anos contra alguém que nos feriu criou um ambiente de opressão que atraiu mais opressão. Se o Espírito Santo trouxe alguma coisa à sua memória agora, é hora de confessar. Não com culpa que paralisa, mas com arrependimento que liberta. Senhor, confesso que me afastei de ti aqui e ali. Confesso que nem sempre busquei tua face antes de tomar decisões. Confesso que às vezes tentei resolver com os meus próprios recursos o que só tu poderias resolver. E hoje me volto para ti com o coração inteiro, pedindo que o teu perdão seja mais abundante do que qualquer erro que cometi. O sacramento da confissão está aí para isso. Se há muito tempo você não vai a um confessor, esse é o convite. Não de culpa, mas de liberdade. Porque quando nos reconciliamos com Deus nos sacramentos, fechamos portas que estavam abertas e abrimos janelas para graças que estavam bloqueadas. São Bento, que foi mestre espiritual de comunidades inteiras, que sabia que a vida interior era o fundamento de toda proteção exterior, intercede para que este Filho de Deus encontre o caminho de volta à intimidade com Deus se houver algum distanciamento. Que a graça da conversão chegue com suavidade irresistível. Vamos agora ao momento final da nossa oração, e quero que você esteja de pé se puder. Levante as mãos ao céu. Esse gesto não é teatral. É a expressão do coração que se rende e ao mesmo tempo clama. É a postura do filho que reconhece de onde vem a ajuda e a recebe com gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso amparo contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celestial, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E antes que eu te solte, preciso dizer uma coisa que fica no coração. Você chegou até aqui hoje. 40, 50, talvez mais de 40 minutos de oração. Isso não é pouco. Em um mundo que compete pela sua atenção a cada segundo, você escolheu ficar. Você escolheu orar. Você escolheu acreditar que há algo além do que os olhos veem e que esse algo responde quando é chamado com fé genuína. Isso tem valor. Isso tem peso espiritual. E eu quero que você saiba que esta oração não foi em vão. Mas há uma pergunta que precisa ficar contigo depois que você fechar essa tela. Você vai continuar vivendo como quem apenas sobrevive? Ou vai começar a viver como quem sabe que tem um pai que luta por ele? Porque há uma diferença abissal entre as duas formas de vida. Uma é reativa, sempre apagando incêndio, sempre surpresa com o próximo ataque. A outra é proativa, enraizada na oração, fortalecida nos sacramentos, discernida pelo Espírito, protegida pelos santos do céu. Qual área da sua vida ainda está em rebeldia contra Deus? Qual relacionamento tóxico você ainda não teve coragem de se afastar? Qual hábito você sabe que não pertence a um filho do Altíssimo e ainda não deixou para trás? Não te faço essa pergunta para te condenar. Te faço porque a oração mais poderosa é aquela que acontece dentro de uma vida que está se entregando cada vez mais a Deus. Não apenas em momentos de crise, mas no cotidiano, na manhã que começa com o sinal da cruz, na noite que termina com o rosário nas mãos. São Bento construiu Monte Cassino pedra por pedra. Oração por oração, sacrifício por sacrifício. São Miguel não venceu o dragão com um golpe de sorte, mas com a autoridade de quem vivia totalmente rendido ao Deus Todo-Poderoso. E você, filho de Deus, foi criado para viver com essa mesma intensidade, com esse mesmo ardor, com essa mesma certeza de que o céu está do seu lado. Não desanime, não recue. Não permita que o cansaço da batalha te faça esquecer o poder de quem luta por você. A vitória que você precisa já foi conquistada no Calvário. O que falta é você apropriar dela com fé, com perseverança, com a disposição de nunca mais recuar diante do inimigo. Você é filho de Deus. Você é herdeiro do reino. Você é amado com um amor que não tem começo nem fim. E hoje, neste momento, o céu inteiro declarou a sua favor. Que São Bento, com a sua Santa Cruz, vede todas as entradas do mal na sua vida. Que São Miguel Arcanjo, com o seu escudo glorioso, guarde cada passo do seu caminho. Que Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, caminhe à sua frente e destrua todo obstáculo. Que o Espírito Santo encha sua casa de paz e sua alma de certeza, e que Maria Santíssima, Mãe e Rainha, te cubra com o seu manto de proteção maternal. Louvado seja o Senhor que ouviu nossa oração. Glorificado seja o Deus que é fiel às suas promessas. Bendito seja o nome de Jesus Cristo que vence toda a batalha. Graças a Ti, Pai, por este momento sagrado, por cada pessoa que orou conosco hoje, por cada intenção que foi apresentada diante do Teu trono de graça. Vá em paz e não vá sozinho, porque os que estão com você são mais do que os que estão contra você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se essa oração tocou seu coração hoje, conta para mim nos comentários o que você sentiu. Pode ser uma palavra,
Pode ser uma frase, pode ser o nome de alguém por quem você intercedeu. Eu leio cada comentário. E se você conhece alguém que está enfrentando adversários carnais, que está sendo traído, caluniado, manipulado, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Às vezes, a maior intercessão que fazemos pelo outro é colocá-lo diante da oração no momento certo.